Leitura 162, Salmos, 26 a 30, Projeto 365 11 de junho de 2023. Salmos 26. Ao dizer que era inocente, Davi não afirmou que não pecava. Isto é impossível para qualquer ser humano. Davi mostrou que estava constantemente em comunhão com Deus e que pedia perdão a ele quando pecava. Aqui o salmista apelou para Deus, a fim de que o Senhor retirasse as falsas acusações feitas por seus inimigos. Nós também podemos pedir a Deus que nos examine, confiantes de que Ele perdoará os nossos pecados de acordo com a sua misericórdia. Devemos afastar-nos dos incrédulos. Não? Embora existam alguns lugares que os cristãos devam evitar. Jesus demonstrou que devemos ir aos incrédulos para ajudá-los. Mas existe uma diferença entre estar com os incrédulos e ser um deles. Comportar-nos como um deles danifica nosso testemunho a respeito de Deus. Pergunte a si mesmo sobre as pessoas de quem gosta. Se estiver com elas frequentemente, medite se isso fez com que você se tornasse menos obediente a Deus em relação à sua aparência, sua perspectiva de vida ou suas atitudes. Se a resposta for sim, examine cuidadosamente o modo como você se relaciona com tais pessoas e que efeito estes relacionamentos lhe estão causando. No contexto desse versículo, o lugar referido como a habitação de Deus pode ser o tabernáculo em Gibeão, construído na época de Moisés, Êxodo 40:35, ou a habitação temporária construída por Davi para alojar a Arca da Aliança, segundo Samuel 6:17. O salmista declarou o quanto amava adorar a Deus neste lugar. Devemos adorar a Deus com o mesmo amor e reverência de Davi. Frequentemente, reclamamos sobre nossos problemas para qualquer um que queira escutar, mas louvamos a Deus a sós. Seria muito melhor se reclamássemos reservadamente e louvássemos a Deus publicamente. Salmos 27. O medo é uma sombra escura que nos envolve e, em última instância, aprisiona dentro de nós mesmos. Todos já nos vimos prisioneiros do medo alguma vez, medo da rejeição, de ser mal entendido, da incerteza, da doença ou da morte. Mas podemos vencer o medo usando a luz libertadora do Senhor, que traz a salvação. Se desejamos dispersar a escuridão do medo, devemos, assim como o salmista, lembrar que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Embora a alusão Davi à casa do Senhor e a seu templo possa remeter-nos para o espaço físico do tabernáculo em Gibeão, do santuário que ele estabeleceu para alojar a Arca da Aliança ou do templo que Salomão ia construir, o qual Davi já tinha em mente, 1 Crônicas 22, o mais provável é que o salmista tenha usado aquelas expressões para referir-se à presença do Senhor, pois o maior desejo de Davi era viver na presença de Deus todos os dias de sua vida. Infelizmente, esta não é a vontade de muitos que se dizem crentes. Mas os que almejam viver na presença de Deus todos os dias, poderão desfrutar deste relacionamento para sempre. Muitos tiveram a triste experiência de serem abandonados pelo pai ou pela mãe. Lares são desfeitos e surgem diferentes crenças, vício em drogas, violência, isolamento psicológico, a perda pode afetar drasticamente uma pessoa. A dor pode prolongar-se até a idade adulta. Mas Deus pode tornar-se parte de nossa vida, preencher o vazio e curar as feridas. Seu amor é suficiente para todas as nossas necessidades. A terra dos viventes significa esta vida. Davi obviamente passava por uma provação, porém estava confiante de que Deus o ajudaria ainda neste mundo. Davi sabia, por experiência própria, o que significava esperar no Senhor. Ele foi escolhido como rei com a idade de 16 anos, mas não assumiu o trono até completar 30 anos. Enquanto isso, foi perseguido no deserto pelo invejoso rei Saul. Davi teve de esperar em Deus pelo cumprimento da promessa de que iria reinar. Mais tarde, depois de tornar-se rei de Israel, foi perseguido por seu filho rebelde, Absalão. Esperar em Deus não é fácil. Frequentemente parece que Ele não está respondendo às nossas orações ou que não compreende a urgência da nossa situação. Tal modo de pensar supõe que o Senhor não está no controle ou que não é justo.
Mas sempre vale a pena esperar em Deus. O texto em Lamentações 3, 24 a 26, nos convida a esperar e a ter fé no Senhor, porque Ele usa frequentemente o tempo de espera para nos revigorar, renovar e ensinar. Enquanto espera, tente descobrir o que Deus deseja ensinar-lhe. Salmos 28. É fácil forjar uma amizade. Os ímpios frequentemente demonstram receptividade e generosidade, a fim de alcançarem seus objetivos. Davi deve ter encontrado muitos que fingiam ser seus amigos somente para obter benefícios do rei. Davi sabia que no final Deus castigaria os dissimulados, mas orou para que a punição viesse rapidamente. Os verdadeiros cristãos devem ser sinceros em todos os seus relacionamentos. Salmos 29. Os cedros do Líbano eram árvores gigantes que podiam chegar a aproximadamente 40 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Uma voz que os pudesse quebrar realmente seria poderosa. Só a voz de Deus teria tal poder. Tudo que impressionava as pessoas estava sob o completo controle dele. Ao longo da história, Deus revelou seu poder por meio de poderosos milagres na natureza, como o dilúvio, Gênesis 6:9. A abertura do Mar Vermelho, Êxodo 14:15 a 31, do Rio Jordão, Josué 3. Ele prometeu continuar revelando o seu poder. Paulo nos exortou a entender como Deus é poderoso, Efésios 1:18 a 23. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para ajudar-nos em nossos problemas cotidianos. Quando se sentir fraco e limitado, não se desespere. Lembre-se de que Deus pode dar-lhe forças. O mesmo poder que controla a criação e ressuscita os mortos está disponível para ajudá-lo. Salmos 30. Davi pode ter escrito este salmo na época em que dedicou a Deus a eira de Aramã, o local do futuro templo, depois que o Senhor fez cessar a grande pestilência que usou para disciplinar seu servo. A séria enfermidade mencionada nos versículos 2 e 3 talvez fosse uma doença ou uma epidemia. Como uma injeção aplicada por um médico, o desconforto da ira de Deus dura pouco tempo, mas seu efeito benéfico se prolonga. Permita que a ira de Deus seja uma dor aguda para adverti-lo a afastar-se do pecado. A segurança fez com que Davi se sentisse invencível. Embora soubesse que sua riqueza e seu poder vinham de Deus, Davi se tornou orgulhoso. Riqueza, poder e fama têm um efeito tóxico sobre as pessoas, fazendo-as parecer confiantes, seguras e independentes de Deus. Mas esta falsa segurança pode ser facilmente abalada. Não se deixe levar pela ilusão da prosperidade. Dependa de Deus, e você não será abalado caso os bens terrenos desapareçam.